o mercado imobiliário é muito mais que concreto, aço e projetos. Ele também é estratégia, leitura de cenário e, acima de tudo, visão de futuro. Por trás de cada empreendimento lançado, existe estudo, análise comercial e, principalmente, tomada de decisão. No Conexões Imobiliárias de hoje, a gente vai conversar com quem vive esse mercado por dentro. O Gama Filho é engenheiro civil, sócio das construtoras Placic, que atua no Ceará e em Alagoas, e também da Tec Construtora, além de ser diretor do Sinduscon Ceará desde 2008. Seja bem-vindo ao Conexões Imobiliárias, que começa agora. Obrigada por ter vindo aqui ao Conexões. Eu que agradeço, Mirelle. É um prazer aqui estar junto ao Cresce, junto à TVC e principalmente no Conexões Imobiliárias. Desde 2008, atuando no Sinduscon, é isso? Exatamente. E na construção civil, desde quando? Eita, desde que eu dou como gente, né? Porque... Desde criança não pode dizer. Mas é desde criança, porque eu sempre acompanhei meu pai, né? Meu pai também é engenheiro e sócio da construtora Placic. Então, desde pequeno eu já sonhava ser engenheiro, né? Então, por isso que eu digo realmente que eu acompanho desde sempre. Então, por mais que eu tenha 41 anos de idade e a Placic já vai fazer agora 49 anos, quase 50 anos, então eu acompanho desde sempre realmente todo esse crescimento da nossa construtora. É uma irmã mais velha. Exatamente. Vocês se definem como uma empresa boutique. O que significa isso na prática? Bom, são poucos projetos ou vai muito além apenas de um conceito limitado? Como é isso? A construtora Placic, ela tem uma premissa muito básica de sempre trabalhar o juridicamente perfeito, tá? E nisso, por isso que a gente se destaca como uma construtora boutique. Para a gente ter realmente toda essa regularidade jurídica, dar a atenção que a gente acha necessária para os nossos clientes, a gente não pode ter tantas obras, porque senão a gente perde a qualidade, perde a entrega e perde o compromisso, principalmente com o cliente. São 49 anos de construtora, são 116 obras entregues, sempre juridicamente perfeitas, desde o lançamento até a entrega. Nunca atrasamos uma obra sequer e, para você ter ideia, a gente nunca teve um cliente que sequer entrou na justiça contra a gente, tá? Isso muito porque todo cliente possui o meu telefone celular pessoal. Eu sou da parte comercial, né? E hoje é comigo, mas já era com meu pai, já era com o sócio dele, tanto no Ceará como também em Alagoas. É importante perguntar, e vou só pedir para você virar um pouquinho o microfone na lateral, isso, para ficar melhor da gente conversar. É importante falar isso porque, às vezes, o cliente tem a impressão errada de dizer, poxa, essa construtora ela tem poucos empreendimentos. Será que isso não é um bom sinal? Ou seja, às vezes a regra é o contrário. Isso, exatamente. Então, por a gente ser uma construtora já de muito tempo no mercado, então a gente sempre, quando alguém chega e diz que não conhece, e é normal não conhecer a nossa construtora, porque a gente também não investe muito em marketing e publicidade. A gente entende que é melhor focar no nosso produto e no nosso cliente para entregar um melhor resultado. E a partir daí, como nós temos muita credibilidade no mercado, e aí a pessoa, normal, né, acha que não conhece, é desconhecida e está com receio de colocar o maior investimento da sua família numa construtora que ela não conhece, eu faço até um desafio. Olha, converse com 5 pessoas que já adquiriram imóvel. Algumas delas já pelo menos conheceu e sentou na nossa mesa. E eu tenho absoluta certeza que ela vai falar bem. Por isso que a gente realmente se fala com uma construtora boutique, porque para a gente tem 2 clientes sempre tapete vermelho. É o nosso cliente final e o corretor de imóveis. O corretor de imóveis pode ter a certeza que sempre vai ter o melhor tratamento lá na construtora Placic. Uhum. Vocês trabalham com imóveis para a segunda moradia. Como é que está esse mercado hoje no Ceará? O imóvel de segunda moradia foi uma vertente que a gente iniciou em 2014, né? E aí intensificou quando a gente lançou o Beachway Riviera, no Acrais Riviera, em 2021. Onde a gente faz a migração, onde a gente trabalhava na incorporação a preço e prazo determinado e passamos a trabalhar na incorporação a obra a preço de custo. Um modelo muito mais justo e rentável para o cliente, né? Em que a gente consegue dar maximizar o investimento e o retorno, inclusive, do próprio condomínio cliente, né? Então, hoje a gente está atuando no imóvel de segunda moradia, principalmente por uma decisão estratégica de nossa empresa, em que a gente viu que nesse mercado e nesse modelo de empreendimento, a gente consegue se destacar ainda mais no nosso mercado. A gente tem acompanhado a cada mês os balanços do Sinduscon, que eles fazem um diagnóstico do mercado em Fortaleza e região metropolitana e divulga isso nos setores estratégicos todos os meses. E houve o boom
da segunda moradia na pandemia, por motivos óbvios, e depois uma certa estabilidade. Então, como é que vocês avaliam esses dados que estão sendo divulgados com relação à segunda moradia? O perfil mudou? Ou, de repente, não é mais para o residente? Vocês estão mais com investidores ou não? Como é que está sendo? Não, isso é uma grande verdade que você falou, né? A pandemia acelerou esse processo. Eu acho que a pandemia trouxe até para o cearense mesmo que você pode tirar férias onde você mora, né? Então, nós temos uma das praias mais belas, tranquilas, calmas, com mar quentinho, né? Então, quem não conhece o Acrais Riviera, eu faço convite realmente para ir até o Acrais Riviera, porque é uma estrutura única. Lá você tem toda a infraestrutura de drenagem, rede de água, rede de esgoto, toda de maneira subterrânea, com calçamento, com paisagismo exuberante. Então, lá é coisa realmente de primeiro mundo. E eu acho que muitos cearenses, inclusive, não conhecem ainda o Acrais Riviera, com toda a privacidade e segurança privada do empreendimento com mais de 200 hectares. São quase 2 quilômetros de faixa de praia privativa, basicamente, porque você olha para um lado não vê ninguém, olha para o outro também não vê ninguém. Então, muita exclusividade que vai trazer também um grande rendimento no futuro. E agora, nesse momento pós-pandemia, como é que o mercado da segunda moradia vem reagindo, vem acontecendo? Vocês, de repente, estão muito voltados para o investidor ou não? Ainda é o cearense? Na pandemia, de fato, deu aquele boom, né? Mas o pós-pandemia também, que nós já estamos vivendo há um bom tempo, ainda mostra que o nosso mercado é muito aquecido para essa segunda moradia. Exatamente pela qualidade do que nós temos de produtos, né? Então, o Acrais Riviera, por exemplo, fica a menos de 1 hora de Fortaleza, né? Então, você realmente passa férias dentro da sua cidade. Então, o produto não sai com a velocidade que saiu, por exemplo, o Beachway Riviera, que a gente vendeu 90% dele em 10 dias, né? Porque foi exatamente na pandemia, né? Então, 2021 que a gente fez o lançamento. O Ocean Riviera a gente lançou em 2025, está fazendo 1 ano agora, e estamos com um pouco mais de 50% das unidades vendidas. Então, isso é um sucesso no mercado, tá? Então, você perguntando quem é o perfil de cliente, a gente tem aquele cliente que, de fato, vai utilizar a unidade como segunda moradia. A gente tem visto também um movimento de brasileiros, que um dos cônjuges, pelo menos, são brasileiros, que mora fora, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e querendo também imobilizar seu patrimônio um pouco aqui no Brasil, como também aquele perfil do investidor. Lembra que eu falei que na obra a preço de custo, por ser preço de custo, você tem um rendimento melhor quando a obra fica pronta? Então, a gente também tem esse perfil também lá. Uhum. E com relação ao comportamento do consumidor, já que você disse que já trabalha há muito tempo nesse mercado, escolheu desde criança, foi uma escolha muito consciente, mudou ao longo do tempo? Olha, eu acho que prioritariamente não mudou, né? Porque a pessoa quer ter a propriedade, quer ter a sua casa, mas o que mudou talvez seja o perfil, tá? Então, antigamente você procurava no imóvel de segunda residência apartamentos muito grandes, casas muito grandes. E agora a gente vê uma tendência de uma racionalidade tanto no investimento como também na utilização. Então, para que você precisa de uma casa de 200, 250 metros quadrados para passar um final de semana? Então, você consegue ter células muito agradáveis também, com 59 metros quadrados, com 100 metros quadrados, ou até mesmo 36 metros quadrados, que é o que a gente tem lá de suíte sala, lá do Ocean Riviera, tá? Então, esse perfil de imóvel talvez tenha mudado. E aí, antes, se você tinha todo o lazer dentro do apartamento, na verdade, agora a gente consegue trazer um resort dentro do empreendimento para as áreas comuns. Então, você utiliza muito melhor a sua área útil, né? Vocês resolveram investir no Ceará e em Alagoas. Algum motivo específico? Porque vocês viram em Alagoas também algumas características que possam ser interessantes para vocês, pudessem ser interessantes naquela época? A Placic é formada através dos 3 principais executivos da construtora Melo, uma construtora muito antiga aqui do mercado cearense, em que eles saíram, formaram a própria empresa, e na época o capitão Melo, na construtora Melo, ele construía no Nordeste inteiro. E aí uma das primeiras obras da saída dos 3 sócios da Placic foi em conjunto com a construtora Melo em Maceió. E aí, desde então, um dos sócios fincou residência lá em Maceió e começou toda a história. Então, sempre foi algo muito bom, porque os 3 sempre tiveram muita sinergia, Gama Pai, Marciano e Luiz Henrique, em que eles ficavam trocando bolas, né? Então, na verdade, eram todos os ovos na mesma cesta, mas em mercados diferentes. Então, Maceió é uma cidade menor, né? Então, a gente geralmente via as novidades que aconteciam aqui em Fortaleza e levava para lá como novidade.
E aí lá, hoje, também já está a segunda geração atuante, e lá a gente está investindo muito nesses apartamentos compactos, isso desde 2013, indo nessa vertente de apartamentos compactos urbanos. Também. Lá está muito forte. É uma cidade também com muito caráter turístico, né? Um mercado muito forte do mercado paulista e de argentinos. Lá tem uma concentração muito grande em relação a isso. Então, a locação por temporada lá em apartamentos de Airbnb também é algo muito sucesso. Metro quadrado, como é que a gente pode comparar o metro quadrado daqui, ou mesmo na área de praia daqui, região metropolitana de Fortaleza, e lá, ao mesmo tempo, quais são os municípios, se você quiser citar, para a gente conhecer um pouco? Lá em Alagoas, a gente atua muito na praia, ou no bairro do Ponta Verde, né? É como se fosse a Aldeota Meireles daqui, né? E lhe digo que lá o metro quadrado está conseguindo ser maior do que de Fortaleza. Mas por também ter menos opções, né? Então, você é aquela demanda versus a oferta, né? Então, a gente acaba tendo preço de metro quadrado maior lá do que aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza a gente tem uma quantidade muito grande e excelentes construtoras também atuando, né? Então, lá em Maceió também a gente tem como essa premissa da nossa empresa, a gente só trabalha juridicamente perfeito. E, infelizmente, lá o mercado alagoano, ele trabalha menos regulado do que deveria. E lá ainda tem terreno? Porque hoje aqui, né, Gama, filha, a gente tem essa dificuldade. Felizmente, né? A gente tem essa dificuldade de não haver mais terreno, pelo menos em Fortaleza. Não, lá ainda tem muito terreno à disposição, né? Porque sempre foi composto com muitas casas lá e agora que as casas estão começando a serem demolidas para virar empreendimentos, né? Ainda tem muita opção lá em Maceió. Uhum. Você acha que hoje o cliente compra pelo preço, pela localização, pelo padrão construtivo? Olha, eu acho que um cliente, quando ele tem que procurar seu imóvel, a primeira coisa que ele tem que procurar é a credibilidade das empresas, né? O mercado imobiliário é algo muito sensível e que você tem que estar muito consciente do passo que você está dando e com quem você está dando, tá? Então, principalmente nos momentos de incertezas, que nosso Brasil, infelizmente, é cheio dessas incertezas. Então, você ter empreendimentos juridicamente perfeitos e com a credibilidade das construtoras, acho que isso é um passo fundamental, passo número 0, né? Depois, você tem que analisar, eu nunca vejo a questão do preço do metro quadrado. Então, eu vejo muito mais o potencial que aquela região tem de oferecer uma valorização. Então, vou dar o exemplo do Ocean Riviera, que eu estou vivendo muito ele, né? Então, o Ocean Riviera, eu tenho um apartamento de 35 metros quadrados a partir de 380 mil. Então, um pouco mais de 10 mil reais o metro quadrado. Um apartamento compacto, de praia, pé na areia, no melhor complexo de praia privado do Norte e Nordeste. Então, hoje, se você comparar um apartamento, um estúdio aqui na Aldeota Meireles, você vai comprar por pelo menos 14, 15, 16 mil reais e olha lá se não for mais, né? Metro quadrado. O metro quadrado, exatamente. Então, você tem a oportunidade de comprar um empreendimento de praia, pé na areia, a partir de 10 mil e poucos reais o metro quadrado, você tende a ter um nível de valorização ainda maior. Sendo que no apartamento aqui da Aldeota Meireles, quem compra para investimento, ele nunca vai colocar para utilização. Já o da praia, ele pode utilizar. É um apartamento de 36 metros quadrados, que é maior do que muito quarto de hotel, né? Então, se ele quiser utilizar um final de semana ou outro e colocar para alocação os outros, ele vai ter a rentabilidade que ele deseja e ele também pode ter a paz e a tranquilidade quando ele quiser descansar. Aí é bom. Exatamente. Quando você fala juridicamente perfeito, eu me recordo que no passado existiram algumas construtoras que foram à falência, isso década de 80, 90, que foram à falência e realmente gerou uma insegurança muito grande entre os proprietários. E o que eu percebo é que muitos construtores que vêm aqui ao produto assim, aquilo que aconteceu no passado não acontece mais hoje, porque as regras mudaram, algo assim. Como é que a gente pode explicar isso para quem está nos assistindo? Por que o mercado daquela época em que existia esse risco, hoje não existe mais? Ou então, vamos dizer assim, não vai existir com tanta frequência. Pronto. O que realmente há de verdade nisso? Pronto. A lei de incorporação é de 1964, tá? Então, talvez tenha sido a primeira lei de direito do consumidor nesse âmbito, né? E isso não impede de ocorrer problemas, como ocorreu, por exemplo, um caso em call e tudo mais. E a partir disso vai se evoluindo realmente medidas para que você possa mitigar possíveis danos, né? Então, a incorporação imobiliária nada mais é do que você iniciar sua obra, iniciar suas vendas com todo o processo jurídico completo. Terreno em nome do proprietário, com autorização para venda.
você ter a aprovação do alvará de construção, você ter as licenças ambientais e principalmente os memoriais descritivos registrados em cartório de imóveis. Essa é a segurança jurídica que o cliente tem ao adquirir um imóvel, né? Em paralelo, muito por conta do problema da Incol, veio o instrumento do patrimônio de afetação, que é isso. O grande problema da Incol foi que, com os ciclos econômicos do Brasil, com inflação e tudo mais, e algumas decisões erradas empresariais, eles começaram a ter que lançar empreendimentos para cobrir rombo de outras obras. Então, eles ficavam fazendo um fluxo de caixa de uma obra para outra. O patrimônio de afetação veio exatamente para extinguir isso. E aí o patrimônio de afetação, o governo foi muito sábio nisso, que ele criou essa ferramenta para estimular o incorporador a fazer essa segregação de obras. Então, cada obra sobrevive a partir das suas receitas e suas despesas. E, para isso, ele incentivou com a vantagem tributária para quem adere ao patrimônio de afetação. Então, uma das coisas muito básicas que também o cliente, o consumidor, deve procurar é saber se aquela obra tem patrimônio de afetação. Eu sei que parece que ser um palavrão, né? Mas isso é uma coisa boa, porque significa que a obra está segregada e que as suas receitas e despesas são destinadas apenas àquela obra. O construtor ele não pode passar de uma obra para outra, tá? Uma outra grande vantagem que o patrimônio de afetação também trouxe foi a instalação da comissão de representantes do condomínio. Então, os próprios condôminos podem e devem fiscalizar o que a construtora está fazendo com o seu recurso. E ela tem capacidade, inclusive, de intervir sobre algo assim. Muito didático. Ficou muito bem explicadinho. Muito obrigada. Porque é tão importante a gente proporcionar isso para a população, para a sociedade. E pelo que você me diz, Gama Filho, o que eu consigo entender, então, é que a população, hoje ela tem mais conhecimento. Então, você acredita também que o conhecimento, ele também possibilita você investir ou mesmo realizar ali aquele sonho em algo mais seguro? Mirela, o cliente já está... Uma coisa que eu sempre recomendo, tá? O cliente, quando vai adquirir um imóvel, ele adquire quantos imóveis na vida dele? 2, 3, no máximo 4? Ele tem que sempre procurar um especialista. Quem é um especialista no mercado imobiliário? É o corretor de imóveis. O corretor de imóveis é que tem todo o histórico, toda a credibilidade das empresas, e ele vai dizer, olha, essa empresa tem isso aqui, e esse é o formato que deve ser. Então, o corretor de imóveis vive isso o dia inteiro, todo dia. Então, ele é a pessoa mais adequada para assessorar e trazer o melhor retorno do investimento para o cliente com segurança jurídica. Você está gostando da entrevista? Muito conhecimento hoje aqui, né? Tô para pegar aqui o papel e caneta para anotar. Mas não sai daí que a gente vai para um breve intervalo rapidinho, estamos de volta. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Então, o que o corretor precisa entender antes de colocar aquele produto à venda, já que ele é essa peça fundamental? Pronto. Inicialmente, todo corretor de imóveis tem a informação do mercado, né? Então, ele sabe se a construtora tem credibilidade, como é que ela trata os clientes, o que é que acontece quando tem alguma situação, algum problema. E, principalmente, o que o corretor sempre tem que fazer, até porque venda sem incorporação é crime e é responsabilidade criminal, inclusive para o corretor de imóveis. Ele tem que procurar a construtora com empreendimentos incorporados, juridicamente perfeitos. Por isso que esse termo você vê muito nas propagandas publicitárias, nas campanhas. Isso. Não é frase de efeito. Não é. É realmente algo fundamental. Exatamente. Então, é ele que dá
toda a certeza jurídica da relação negocial entre cliente, corretor, incorporadora e construtora. E você hoje trabalha na parte de vendas, é isso? Isso. Na parte comercial. Como é que funciona em uma construtora você encontrar o terreno e depois também encontrar os clientes certos e no meio disso tudo o corretor que vai ser aquela ponte? Como é que toda essa engrenagem funciona? Eu quero também saber por que você escolheu essa área. Pronto. A gente, lembra que eu falei que a gente é o consultor boutique, né? Então, na minha área da construtora Placic, eu sou responsável por novos negócios, viabilidade delas, tanto na parte jurídica como na parte financeira, e principalmente o meu principal trabalho é relacionamento com corretores e clientes. Eu sempre digo que eu tenho 2 tapetes vermelhos estendidos lá na nossa construtora. É os corretores que trazem os clientes e os clientes finais também da nossa empresa, tá? Então, eles têm sempre meu telefone celular, único e pessoal, em que eles têm 100% disponível para falar comigo. Seja para dar um oi, seja para tirar uma dúvida, que não existe dúvida besta. Eu estou aqui exatamente para poder dirimir essas dúvidas. Mas é uma área muito diferente para quem escolheu a engenharia, para quem escolheu trabalhar. Você fala tanto de gente de atendimento, e muitas vezes quem vai para a área da engenharia é porque não tem tanto trato com pessoas, às vezes tem dificuldade de oratório, de relacionamento e vai para a área. Como foi então essa junção? O que é que veio primeiro? Lá na Construtora Placic, a gente tem sempre muita empatia com o nosso cliente, né? Então, a gente sempre faz imóveis que a gente gostaria de utilizar. Na verdade, a gente sempre é cliente da gente mesmo. Tem um lema no mercado imobiliário que construtor não mora onde constrói. Conosco é o contrário. A gente faz questão de ter os nossos imóveis lá. É onde a gente se idealizou, nesse caso, atualmente, como imóvel de segunda moradia, e que a gente quer que outras famílias também tenham esse sonho. Então, a gente sempre diz que a aquisição do imóvel tem que ser a realização de um sonho. Nunca pode ser de um pesadelo. Então, das etapas que a gente tem também lá no processo de aquisição, que a gente faz questão de fazer a leitura do contrato juntamente com o nosso cliente, para que ele não tenha nenhuma dúvida e tenha 100% certeza do que é que ele está entrando, com a credibilidade e com o juridicamente perfeito das nossas empresas. Mas eu queria saber como é que foi essa mudança, porque você é engenheiro de formação. Sim. Uhum. E hoje você trabalha na área comercial, na área de vendas. Então, como é trabalhar, ter estudado, ser capacitado para uma área e hoje pegar aqueles conhecimentos, obviamente, mas colocar em prática em outra área? Sempre afinidades, né? Então, com o tempo, a gente vai tendo que se desenvolver novas habilidades para que a gente possa trazer o nosso diferencial, né? Então, lá na construtora, a gente tem muito bem segregado que eu tenho um sócio que cuida dessa parte administrativa financeira, eu sou o sócio que cuida da parte de relacionamento com cliente, corretores e viabilidade econômica, e tem um sócio que cuida da parte de obra. Então, isso é um grande diferencial da nossa empresa. Em toda etapa da atividade imobiliária, tem um sócio envolvido. Tem aquele lema que olho do Godona que engorda o gado, né? Então, pode ter certeza que as nossas obras são sempre muito cuidadas, nossa parte financeira sempre é muito cuidado e, principalmente, o nosso relacionamento com o nosso cliente, nosso maior bem, vai estar sempre muito bem cuidado. E você acha que você ser engenheiro também agrega valor nessa negociação, quando você está à frente para mostrar para os outros corretores, para os corretores ou então para o próprio cliente, passam segurança, um conhecimento maior? Acho que sim, tá? A formação da engenharia é uma formação muito ampla, né? Tanto que você vê, por exemplo, engenheiros sendo CEO de empresa, sendo da parte financeira, da parte de RH. Então, é uma amplitude muito grande do que você pode realmente, de fato, atuar, tá? Então, foi as circunstâncias da vida que foram me levando para a parte comercial e aí você vai desenvolvendo realmente as habilidades necessárias para fazer o melhor seu trabalho. A gente já tem recebido aqui no Conexões, Gama Filho, vários construtores aqui e também profissionais que estão ligados indiretamente a esse mercado e todos falam da qualidade da construção, o padrão cearense, vamos dizer assim. O que a gente pode dizer, quais são os elementos, os motivos que justificam o Ceará ter realmente essa característica, que todos... Porque, por exemplo, a gente já trouxe construtor aqui que elogiou outra construtora, Sim. que elogiou um colega, dizer, olha, o padrão aqui do Ceará, ele é diferenciado. Você confirma
também essa informação? E o que você enumera como razões que justificam a gente estar nesse patamar? Uma boa escola de engenharia e principalmente a retidão de quem está à frente das empresas, tá? Porque se você for olhar somente para custo, você pode ter duas obras completamente iguais de visual, mas o que está por trás dela diz muito de qual é a qualidade da obra. E aqui a gente tem muito, como você mesmo disse, a gente tem muitas construtoras boas, que não olham apenas para o custo, olham realmente para a credibilidade da empresa e para o longo prazo que aquele cliente vai estar tendo com o seu imóvel, com o seu produto. Então, sim, o mercado cearense é bem diferente de outras praças aqui do Brasil. Saiu até recentemente relatório do Sinduscon. Fortaleza hoje está entre a terceira, está mais ou menos na terceira posição, terceira capital, ficando à frente até de Curitiba. E isso fez com que o próprio mercado se surpreendesse. Sim. A Fortaleza está uma economia muito pujante, né? Então, você vê que o mercado imobiliário, ele não está arrefecendo, né? Então, cada vez mais lançamentos, cada vez mais construtoras entregando empreendimentos e que, graças ao bom Deus, de maneira muito saudável, né? Então, é algo que realmente a população cearense de Fortaleza tem que se orgulhar muito e ter muita confiança do mercado cearense de imóveis, porque ele é muito diferenciado em relação ao resto. Hoje vocês escolheram realmente o Aquiraz, como se fosse uma aposta de várias fichas no Aquiraz. Por quê? Olha, a gente iniciou fazendo no município de Aquiraz, lá no Porto das Dunas, né? E com o Beachway Porto das Dunas, a 500 metros ali do Beach Park. Quando a gente conhece o Aquiraz Riviera. Então, a gente ama o Porto das Dunas, mas quando a gente conhece o Aquiraz Riviera, a gente vê que é algo que, novamente, o cearense ainda não descobriu ele. Então, todo o potencial de valorização e principalmente toda a infraestrutura que já está preparada lá é algo absurdo. Então, hoje você tem preço de metro quadrado no Aquiraz Riviera ainda aquém do Porto das Dunas. Eu não dou 5, 10 anos para que a curva inverta. Então, você tem um potencial de valorização muito grande no Aquiraz Riviera, principalmente pela exclusividade. Exclusividade, segurança e toda a infraestrutura que o Aquiraz Riviera tem. Então, desde 2021 a gente está lá. Agora, em 2026, a gente finaliza a primeira obra, que é o Beachway Riviera. São 328 unidades de 53 e 66 metros quadrados. Um grande sucesso de lançamento, de execução e será de entrega em dezembro de 26. E lançamos em fevereiro de 25 o Ocean Riviera, que é sempre a evolução, né? Cada empreendimento que a gente faz, a gente tenta sempre melhorar. E a gente tem opções lá de 100 metros quadrados com 3 suítes, 59 metros quadrados com 2 suítes e o 35 metros quadrados com suíte e sala. E qual é a relação entre esse metro quadrado que você adiantou, que é uma região que ainda vai crescer muito em valor de metro quadrado? Vamos fazer essa relação de valores. Pronto, eu posso dar o exemplo do próprio Beachway Riviera, né? O Beachway Riviera, eu comecei as unidades lá vendendo a partir de 321 mil. Hoje, não há nenhuma unidade sendo repassada, e é porque a obra nem finalizou ainda, por menos de 550 mil, tá? Então, alguns corretores vão ficar até chateados comigo, porque esse 550 nem existe. Então, realmente, se tiver por 550, vende muito fácil. Então, é uma valorização muito rápida, de um produto muito bom e que, digo mais, ainda vai valorizar ainda mais depois da entrega. Obras de preço e prazo determinado versus obra a preço de custo. O que significa? Esses são os dois modelos de incorporação imobiliária, né? Então, a Lei de 4.561 de 1964, ela dá a opção para o incorporador optar entre os dois modelos. Preço e prazo determinado é aquele modelo em que você chega na construtora, paga 30% a 40% até a entrega, e os outros 60% a 70% você vai fazer um financiamento bancário ou, quando te entregar a obra, vai lá e quita com a construtora. Ok? Então, nesse modelo, quem faz o financiamento da obra, parte é o cliente, mas boa parte quem faz é o construtor incorporador. Seja ele tomando dinheiro com o banco, ou seja ele colocando capital próprio. E por isso, por ele estar assumindo esse risco, ao final da obra, ele tem o lucro ou prejuízo do empreendimento. Estou falando da construtora incorporadora, tá? Já a obra a preço de custo, ele é um modelo em que cada player está exatamente fazendo a sua função. O incorporador, ele desenvolve o projeto, faz toda a parte de aprovação, contrata os projetos e parte de marketing, lançamento imobiliário, comissão do corretor.
Depois você tem o pagamento do terreno e da construção no modelo a preço de custo. Então, todas as unidades pagam o mesmo preço pela sua fração ideal, correspondente à sua fração ideal. De tal forma que a construtora ela é remunerada por uma taxa de administração sobre esses custos. E quem faz o financiamento da obra é todo o próprio cliente. Então, a construtora não coloca nenhum dinheiro dela para executar a obra, certo? Então, quando termina a obra, realmente o preço do metro quadrado dela é para ser muito aquém do valor do mercado que está sendo cobrado na incorporação preço e prazo determinado. Então, você já tem esse ganho, que no caso seria da construtora incorporadora, e aí acaba sendo repassado porque o preço do mercado o mercado é um só, né? Então, quando você tem duas unidades, uma a preço determinado e outra a preço de custo, no final das contas, quando elas estiverem prontas, ninguém vai saber qual é a diferença. Então, por isso que a preço de custo, principalmente feito com construtora de credibilidade, que tem histórico de construir bem e que dentro do orçamento, é a melhor opção para o cliente que está buscando seu investimento, seu imóvel. Uhum. Mas essa obra a preço de custo, quando é que ela pode ser oportunidade, quando é que ela pode ser um risco para o comprador? Pronto, boa pergunta, tá? Ela é uma oportunidade quando você escolhe a construtora correta, né? Por quê? Porque, né, como eu disse, é a preço de custo. Então, se a construtora não apresenta um orçamento fidedigno ao que é o projeto, ela pode ficar fazendo reajustes, correções de preço, e que só resta ao condômino ficar pagando aqueles aumentos extras, tá? Isso, por exemplo, com a nossa construtora, isso não acontece. Então, a gente está com o Beachway Riviera e, por obrigação de lei, a cada 6 meses, a gente também precisa fazer uma revisão orçamentária, onde a gente traz uma empresa externa em que ela faz tanto a avaliação física, como também financeira do nosso empreendimento. Então, está tudo dentro dos conformes e nós já estamos na 9ª revisão de orçamento e até agora 0% de aumento. Tal qual como foi previsto, tal qual está sendo executado. O risco é exatamente esse. Se a construtora não fizer um orçamento fidedigno, que é esse um outro cuidado para o cliente, ou mesmo o corretor de imóveis, indicar para o seu cliente, é saber se de fato foi feito o orçamento baseado nos projetos executivos da obra, tá? Porque em algumas empresas, algumas situações, se faz apenas uma estimativa do preço baseado numa planta baixa. A gente não, a gente contrata todos os projetos, executa os orçamentos tal qual todo e qualquer outro empreendimento da nossa empresa. E uma empresa de 48, 49 anos, com a nossa credibilidade e tudo mais, a gente não pode errar um orçamento tão grosseiramente como em alguns casos acontece. O cenário econômico, ele pode influenciar nessas duas modalidades? Olha, a economia, os juros... Sempre impacta, porque eu sempre digo que o imóvel é a primeira decisão que numa crise ele retarda e a última que na bonança ele resolve aderir. Porque é um relacionamento de longo prazo de um valor substancialmente mais alto, né? Então, a questão de como está a economia, como está a taxa de juros, acaba impactando até emocionalmente uma decisão de uma pessoa em retardar ou não a decisão da aquisição do seu imóvel. E com relação aqui no Nordeste, como é o comportamento do nordestino? Você acha que ele quer mais uma previsibilidade ou ele é mais do risco compartilhado? Como é que é esse comportamento aqui? É muito variável, né? Para cada sapato tem um pé, né? Então, sempre tem as opções, né? O importante é sempre o cliente, o consumidor, ele procurar e entender aonde ele está para o seu perfil. Né? Então, se a pessoa, não quero ter preocupação nenhuma e tudo mais, vá procurar uma consultora de credibilidade que o preço do metro quadrado de start, de início, pode ser um pouco mais alto, mas que você vai ter a confiança de que ela vai entregar daquele jeito, né? Existe algum perfil, por exemplo, eu percebo em tantos anos de construtora que esse tipo de perfil de cliente se encaixa mais na obra a preço de custo, ou outro perfil de cliente é mais... Olha, eu não consigo diferenciar muito não, tá? Até porque também no modelo a preço de custo, a gente tem opções de parcelamento bem suaves, em que você, querendo ou não, você também filtra, principalmente os aventureiros, que são gente que realmente compra com um valor muito baixo e já quer ganhar no ganho, na revenda, de uma maneira muito cedo, né? Então, o mercado imobiliário não é uma atividade para short stay, né? Você
você comprar e revender muito rápido. Não, é realmente um investimento de patrimônio, que geralmente é um prazo de 5 a 10 anos aí para se concretizar. Obrigada, Gama Filho, pelas informações, por nos esclarecer, tirar tantas dúvidas. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, sempre que necessário. Eu espero que depois da entrevista de hoje nós tenhamos te ajudado a tomar a melhor decisão. A gente deseja boa sorte, né? Não para quem está querendo comprar um imóvel esse ano. Boa sorte que procura as consultoras Placic e Tec. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau.